Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, ao vivo, sextou. Calma que ainda não. Daqui a pouco você vai, tem muita coisa, vem. Fica no nosso Globo Esporte que eu vou te mostrar gols de Libertadores. E vamos falar do nosso quintal. Domingo tem os dois mineiros em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Galo e São Paulo, 4 da tarde, ao vivo na Globo. E depois Internacional e Cruzeiro, 6h30, com transmissão do Premier. Deixa eu ver, Dudu. Vamos começar com o Cruzeiro, Toca da Raposa. Lá está a Giovana Pires, que eu quero saber se teve novidade do Gabigol, porque teve treino hoje de manhã. Como é que foi, Giovana? Me conta, boa tarde. Ele segue no Rio, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Gabigol foi liberado na quarta-feira à noite pelo Cruzeiro para participar, para poder acompanhar o julgamento do recurso dele em relação àquele caso do antidoping, que ele foi punido por tentar dificultar a realização do exame ainda em 2023, quando estava no Flamengo. A previsão é de que o resultado seja divulgado ainda hoje. E aí, se o recurso for aceito, ele é liberado normalmente e pode participar da partida do próximo domingo contra o Internacional. Caso não seja aceito, tem que cumprir a punição até a próxima terça-feira, dia 8 de abril. Falando sobre as outras dúvidas do Cruzeiro para essa partida, zagueiro Jonathan Jesus desfalcou o time nos 2 últimos jogos, mas participou das 2 últimas atividades aqui na Toca, está se recuperando de uma gripe e deve voltar ao time titular nessa próxima viagem para Porto Alegre. Por fim, Matheus Pereira, ele que é um dos nomes aí mais aguardados da torcida para saber realmente a situação do jogador, ele segue de fora, tá participando normalmente das atividades, mas ainda não deve viajar pelo Cruzeiro, está acompanhando aí, esperando o nascimento da filha. Maurício. Cruzeiro entra em campo contra o Internacional. Passado não entra em campo, mas sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Porque fora de casa contra o Inter, ô tabuzinho difícil de ser quebrado, viu? E vamos que vamos. Ou seja, uma sequência aí pro Cruzeiro esquecer o Campeonato Mineiro. Esses 2 jogos, mesmo ganhando do Mirassol, com um futebolzinho que a gente fica preocupado, vão pra cima aí do Internacional. Daqui a pouco a gente fala sobre odd da KTO também. Ô, Gão, bora falar então mais um pouco sobre o Cruzeiro, né? Colocar na tela aí algumas fotos, né? Foi o que a gente conseguiu aí nas redes sociais do Cruzeiro treinando, continuando esse trabalho, pensando então nesse jogo em casa. Quer dizer, em casa não, fora de casa, contra o Internacional, lá no Sul. E aí, Hugão, já vou completar e colocar aí na tela, por favor, a ficha técnica, então, desse jogo do Cruzeiro, né? Pra gente analisar aí a arbitragem dessa partida, quem vai comandar esse jogo lá no Beira Rio é o Marcelo de Lima Henrique. O sangue de Jesus tem Trio poder. de arbitragem do Ceará e a Daiane Muniz, de São Paulo, fica com o VAR. Daiane é que estava no VAR no Galo e Grêmio, tá? Exatamente. Ela tem inclusive aquela tomada de decisão que a Nadine entendeu como sendo errada, né? Do pé alto. Marcelo de Lima Henrique, o Fael gosta muito dele. Eu tenho uma preocupação com o Marcelo de Lima Henrique, que ele costuma inverter muito as jogadas em campo. Não, eu não gosto muito dele, não. Eu não gosto da profissão, mas assim, eu acho que ele vem de um bom período errando pouco em relação aos demais. Não acho, não. Eu acho que ele inverte muitas faltas em campo. Eu acho que ele tem uma leitura equivocada de algumas jogadas, assim. Eu começo a ver ele, por exemplo, pelo menos ele não é como, vou dar um exemplo pra você, como por exemplo, Daronco, que foi um cara que eu admirava muito. Gostava quando Daronco vinha pro painel de arbitragem. Klaus também era outro também, mas eu acho que à medida que o árbitro vai pegando fama e vai pegando nome, eu acho que ele quer aparecer demais. Não é o caso do Marcelo de Lima Henrique, mas a minha preocupação é só essa leitura equivocada do jogo, que às vezes ele dá muita falta invertida na parada. Por exemplo, às vezes o seu volante ele tira a bola do cara assim e ele tem uma leitura que às vezes teve uma mão que não teve, um toque que não teve, fica parando muito o jogo, né? Nesse caso eu gosto mais do árbitro mesmo, que deixa o jogo correr, que favorece inclusive o Cruzeiro, desde que o Cruzeiro não se permita essa trocação como foi no jogo com o Mirassol e nem dê campo pro adversário como foi o caso do Santa Fé. Deixar claro pra torcida do Galo, viu, gente? Só reforçar, não gosto do Marcelo, que eu não esqueci aquele dia lá em 2015 no Independência, não. Ô, povo, Atlético Paranaense, tô falando que ultimamente ele vem bem. Agora o pessoal tem que jogar de acordo com o árbitro também, né? Quando o árbitro é de dar menos falta, o cara chega mais junto, o árbitro dá muita falta. E no VAR aí ela não liga pra pé alto, não. Então pode jogar com o pé lá em cima, gente, que a Daiane aí não vai dar nada. O Toledinho só colocou uma coisa interessante, que é o seguinte: quando você tem que mudar seu pensamento, sua característica, porque o juiz tem uma interpretação, preocupa a gente pra caramba. Porque na Europa, o juiz, o carequinha lá, que foi da final da Copa do Mundo 2002, que é quem dirige toda a arbitragem da italiano.
Como é que é? É um italiano. Eu esqueci o nome dele agora, mas um baita de um árbitro. O que ele fez? Ele padronizou na Europa como se joga. Ou seja, ele tira a mercê aquela condição da interpretação do árbitro. Ele falou, ó, coloca 10 possibilidades de mão dentro da área. A nossa leitura tem que ser essa aqui, ó. Para esse caso é isso que se apita. Aí você tira a interpretação e você coloca um padrão dentro de todo o quadro de arbitragem. Aí fica fácil, porque aqui você vai jogar. O Daronco dá falta nessa situação. O Klaus não entende como falta. Marcelo de Lima Henrique vê que aqui é pé alto. Aí o outro lá, o Edilson, vai ver que não é. Aí o outro vê que... Aí você fala, que confusão é essa? O que a gente fala muito aqui na Alterosa Esporte... Colina, perfeito. Baita Carequinha, né? O Carequinha italiano, sim. O que a gente fala muito no Alterosa Esporte é sobre a falta de critério, né? Exato. De crítica em relação à arbitragem. Um vê uma coisa, outro não vê, aí o outro vê, aí você tem que jogar e promete pessoas aí da bancada. O Tavinho já tá bravo com ele aí. Tavinho tá bravo com você, essa fofoca. Pior que nessa ele foi muito inocente, velho. Ai, meu Deus. Aqui que eu vou falar o seguinte. A gente vai dar uma pausa na discussão do cenário nacional para falar do cenário internacional. Ontem teve jogo pelo Grupo E, Hugão. Grupo do Cruzeiro. Pela Copa Sul-Americana, o Mushuki Runa venceu o Palestino por 3-2. A gente vai colocar logo em seguida a classificação para saber como está, então, esse grupo do Cruzeiro após apenas a primeira rodada da Sul-Americana. Tá aí, então. O Cruzeiro tá lá embaixo, Hugão. O que eu vou falar pode ser, inclusive, o critério aí tá meio equivocado, porque o Cruzeiro tomou um gol, o Palestino tomou 3. Então, no critério, por exemplo, de gols sofridos, o Palestino teria que estar embaixo, mas não faz diferença que não tem. O Palestino deve ter um gol marcado por isso. Tem dois gols marcados, né? 2 gols marcados. Então, nesse critério, então, ele tá na frente. Beleza. Mas ali agora, tá errado, só, que tá sendo os gols. também. Agora, olha só, não, porque ali não colocou gols, né? Ele tem jogos, vitória, empate, derrota e saldo. Isso, o saldo de gols colocou lá -1, -1 para os dois. Isso aí. Agora, olha só, todo mundo estava falando que o adversário mais complicado do Cruzeiro poderia ser o Palestino. Por quê? Porque o Palestino vai muito bem no campeonato chileno. O que eu vou falar pode soar como uma arrogância, mas não é. Isso vale para qualquer time no Brasil. Qualquer time no Brasil, por exemplo, dessa primeira prateleira, tem um investimento muito maior que qualquer outro time do mercado sul-americano. E isso eu coloco no comparativo River Plate, Boca Juniors, Universidade Católica do Chile, Colo-Colo. Posso colocar, por exemplo, também aí outros times, por exemplo, até mesmo os grandes times do Peru, outros times do Equador, times da Colômbia, por exemplo, como o Atlético Nacional, esses times, por exemplo. Os times do Brasil têm um investimento muito maior. O Cruzeiro, então, nem se fale, desde quando o Pedrinho assumiu essa questão. E todo mundo falava o seguinte, o Mushuki Runa vai ser o saco de pancada do grupo do Cruzeiro. O União Santa Fé é um time que não tem tanta repercussão assim, tá brigando para não cair no Campeonato Argentino. Aí o Mushuki Runa ganha do Palestino, o Palestino vai muito bem no poderoso Campeonato Chileno, é o que eu tô falando, vai soar como arrogância, mas você pode colocar nesse quadro como se fosse um flamenguista falando, um botafoguense, um palmeirense, um corintiano falando, para vocês entenderem e tirar um pouco dessa interpretação do cruzeirense falando aqui, por exemplo. No cenário atual, o Cruzeiro começar perdendo para o União Santa Fé, olhar para esse grupo e ter dificuldade nesse grupo, aí, meu amigo, é de se cobrar muito esse elenco, mas muito esse elenco. Dito isso, Mushuki Runa, que falaram que ia ser o saco de pancada do grupo, ganhou do Palestino, que vai muito bem no Campeonato Chileno, e o Cruzeiro perdeu para o penúltimo colocado do Campeonato Argentino. Vira e mexe aqui no Alterosa Esporte, né? A gente fala sobre o apoio ou a falta dele quando se trata de futebol feminino. O Cruzeiro fez o Cruzeiro Cast com o Jonas Urias, né, que é o treinador das Cabulosas. A gente vai trazer um trechinho dele, falando sobre a importância do apoio que o Pedro Lourenço tem dado ao futebol feminino lá no Cruzeiro. Ele abraça, traz as condições, ele tem declarado repetidamente assim, que ele apoia as meninas, apoia o futebol feminino, e aí ele gera uma cadeia de respeito. Então a gente começa com esses gestos e gestos constantes, né, de demonstração constantes, assim, demonstrações constantes de respeito às cabulosas, e aí ele forma opinião. E a opinião é de abraçar, é de apoiar, e a gente se sente assim, a gente se sente muito acolhido, muito respeitado, sim. E dizer para a Nação Azul, assim, todo mundo que está acompanhando, é uma honra muito grande representá-los, assim. Isso significa muito pra gente, assim, vai para um lugar especial no nosso coração. Tem 3 times no Brasil que a torcida participa demais do futebol feminino. É o Cruzeiro, o Corinthians, e tenho visto muito também a torcida do Palmeiras participando.
O Santos também, né? Que São tem Paulo as também, sereias. certo. Ah, mas isso quando tem as grandes competições e o São Paulo chega, aí que a torcida realmente abraça mais a causa. Mas chega em qualquer rodada, você tem sempre torcedores do Cruzeiro representando. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, gente. Sempre, sempre, sempre. É um esporte em que precisa de total apoio. Tem meninas na várzea aqui de Belo Horizonte que sonham alto demais. Já fui treinador de futebol feminino. São craques, meninas que sonham alto. E é necessário que os clubes entendam o seguinte: é o escudo do time sendo representado por meninas talentosíssimas que merecem toda a nossa atenção. Com o Ronaldo, ele chama a Kim Saik para poder trabalhar, e a Kim, ela faz um projeto sensacional e continua hoje esse trabalho ainda que o Pedro Lourenço tem dado toda a atenção. E é isso que eu falo. Tem o escudo do Cruzeiro, tem essas meninas talentosas, tem investimento e por isso o projeto do Cruzeiro faz tanto sucesso. Hugo Eduardo está chegando com um provável Cruzeiro. Antes de mais nada, essa certamente não será a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Internacional. Hoje, conversando com a Bebé e com meus amigos no grupo da bancada, eu pensei em uma escalação que de repente seria ideal para que a gente possa ter um time com uma transição mais rápida e com um ataque um tanto quanto mais ofensivo, principalmente nesse setor de meio campo. Futebol brasileiro, Jardim, é um futebol que sempre teve muita gente ocupando o meio campo. Você ganha o futebol, inclusive, com um setor ofensivo que funciona bem e dominando bem o meio campo. É ali que funcionam as principais articulações do jogo. Então, eu particularmente escalaria o time, pelo menos para o restante da temporada, com Cássio, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus, a opção aqui eu coloquei o Kaique, mas manter o Marlon também, Marlon ou Kaique aqui na posição. O Romero, como aquele cara de desconstrução de jogada, o William do lado direito. Agora vem a minha grande modificação. Eu colocaria o Rodriguinho, porque o Toledo sempre elogiou muito o Rodriguinho, principalmente nessa função aqui do meio campo aqui, atuando para articular e a transição para chegar a bola rápida no ataque. Com o Matheus Henrique um pouco mais avançado, no jogo contra o América a gente percebeu que ele consegue fazer essa função. O Matheus Pereira vai estar aqui pro lado direito, mas com liberdade para entrar nesse setor aqui, com o Matheus Henrique fazendo esse corredor, junto com o William, precisando desse suporte, porque o William quando sobe, ele é bom no jogo ofensivo, mas a defesa fica muito exposta. Então o Matheus Henrique pode dobrar essa marcação aqui, ou de repente ocupar esse espaço pro Matheus Henrique, pro Matheus Pereira centralizar. O Dudu do lado esquerdo, que é o principal jogador do Cruzeiro até o momento, quando entra jogando muito bem, e o Gabriel Barbosa ali na frente. Evidentemente com a possibilidade de você colocar o Kaique Kenji, de você colocar até mesmo o Batistella da categoria de base para começar a jogar no meio da galera, para poder ter um ataque melhor e um time do Cruzeiro para mudar essa história que tá osso, viu, filho? Deixa eu começar aqui com uma informação da Seleção Brasileira Sub-17, porque 2 jogadores do Cruzeiro foram titulares na boa vitória sobre a Venezuela. O meio-atacante Felipe Moraes e o Cauã Prates, que é lateral esquerdo de origem, mas atuou como zagueiro, um zagueiro ali pela esquerda. O Brasil venceu por 1-0 o jogo da 4ª rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17 na Colômbia. E aí o Brasil assumindo a liderança do grupo. O terceiro jogador do Cruzeiro convocado para a competição, o Vitor Hugo, que é primo do zagueiro Militão, ele ficou no banco, não entrou na partida. Então tá aí o registro dos crias da toca, Felipe Moraes e Cauã Prates, jogando na Seleção Brasileira Sub-17. Hoje o Cruzeiro teve a partida diante do Internacional, vai ter a partida diante do Internacional, melhor dizendo, no domingo. É que o Inter entrou em campo nessa quinta-feira, empatou com o Bahia, estava perdendo até o finalzinho. O Ener Valencia fez o gol e ficou 1-1 na Fonte Nova em Salvador. O Inter, adversário do Cruzeiro no domingo. Até alguns jogadores aí podendo virar problema para o técnico Roger Machado. O zagueiro Vitão saiu ali com um incômodo, o zagueiro Juninho também com uma suspeita de lesão muscular, a dupla que foi titular nesse empate diante do Bahia. De qualquer forma, é um Inter que vem jogando bem na temporada, está invicto no ano de 2025 e é esse o desafio que o Cruzeiro tem pela frente lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. A gente vai acompanhar e fazer aquele tradicional dia de jogo KTO com a qualidade de sempre aqui na Samuca TV. Hoje o Cruzeiro treina na Toca, é o penúltimo treino antes do duelo de domingo. E hoje ainda o Cruzeiro não deve ter Gabigol no campo. O Gabigol está no Rio de Janeiro para acompanhar os detalhes do julgamento do recurso dele na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, na FIFA
e tem uma parte que dá para se acompanhar do Rio de Janeiro. Então, o Gabigol ele pode prestar depoimento para tentar ficar aí tudo beleza com essa situação do doping, de tentativa de burlar quando ele foi acusado, pegou uma punição, vem jogando através de um efeito suspensivo, e aí o Gabigol com o seu departamento jurídico acompanhando todos os detalhes, fazendo a defesa para que não dê nenhum problema e o atleta possa aí seguir normalmente. Até algumas informações que são desencontradas no momento, de que mesmo se punido, a punição vai até o dia 8 somente agora, outros falando que vai até o final do mês de abril. Então vamos aguardar. O julgamento termina nesta sexta e a expectativa pelo resultado, se sai nesta sexta ou se precisa de mais um tempo, estamos acompanhando e tendo novidade, vamos trazer aqui na Samuca TV. Sobre Matheus Pereira, jogador não deve ir para este compromisso também, porque neste final de semana o Theo deve nascer. Então, a Thalita, esposa do Matheus, contando com a presença do Matheus, tudo aquilo que a gente já divulgou, né? Mas, neste final de semana, se não for por parto natural, a tendência é de que seja cesárea para aí o Theo nascer e tudo ficar beleza e o Matheus Pereira poder atuar normalmente sem ter essa preocupação, apenas aí curtir o filhão e jogar bola com a camisa do Cruzeiro. Jonathan Jesus está mais do que confirmado no domingo, jogador já treinando normalmente e à disposição do técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!